Dedicamos esta primeira parte da Praça da Alegria ao cancro da próstata. Vamos agora falar com o Dr. José Dias, diretor clínico do Instituto da Próstata. Olá, doutor, bom dia. Muito obrigado por estar connosco na Praça da Alegria. Este é um mês importante para a divulgação de uma série de informações que são úteis para evitarmos, nós homens, evitarmos este cancro. É uma doença exclusivamente masculina, mas de acompanhamento feminino. E isto também é importante dizermos porque os homens julgam-se imunes a doenças e o que é certo é que os senhores também podem ajudar os senhores a ir ao médico. A partir de que idade? António, muito obrigado pelo convite para estar presente e obrigado à Associação Portuguesa de Doentes da Próstata, que tem um papel que é de enaltecer. A partir dos 45, 50 anos é quando se deve começar a fazer esta avaliação. E depois de quanto em quanto tempo? Habitualmente o que está recomendado anualmente. A análise que se falou, ou eventualmente outros exames, mas anualmente não custa nada. Tirar sangue, fazer esse simples gesto. Não é? Exatamente. E, como o Jorge disse, é necessário muitas vezes um acompanhamento familiar. A família é muito importante nesta área, pode incentivar e, quando há algum problema, ajudar a ultrapassar e a lidar com este problema. Que, se for detectado, mais uma vez, como já foi dito, se for detectado numa fase precoce, faz toda a diferença. Ou seja, nós, algumas coisas que podemos fazer, já vamos falar sobre isso, o que é que podemos fazer para evitar, ou tentar evitar, ou reduzir o risco. Vamos lá, fatores de risco, podemos já avançar? Há algo que não é modificável, que é a idade. Quanto mais idoso, mais risco de tumores da próstata. A presença de testosterona também não é muito modificável, que é inerente à condição masculina. Depois, a história familiar, quando há parentes em primeiro grau, nomeadamente parentes próximos, com história de tumor da próstata, o risco aumenta. Portanto, se houver pai, avô, tio, irmão... Sim. Os avós também contam? Avós também, sobretudo, e tios, sobretudo em idades jovens. Sim. E a história de cancro da mama também na família, do ponto de vista das mulheres da família, também pode acontecer. E depois a etnia, a raça negra tem maior risco de cancro da próstata. Mas estes são fatores, digamos, imutáveis, ou que nós não podemos lidar, mas há outros fatores relacionados com a dieta ocidental, sabemos que tem mais risco, a obesidade tem mais risco. A dieta ocidental porque? A quantidade de gordura e de proteína em excesso pode ajudar. E que proteína devemos... É um pouco as regras de higiene alimentar. As proteínas de carne branca, por exemplo, têm menos esse risco, mas é sobretudo as gorduras saturadas que contribuem mais para este problema. Portanto, aí podemos evitar. Mas o mais importante na próstata é, de facto, o diagnóstico precoce. Ou seja, detectar, como foi já dito também, numa fase inicial, tratável e eliminável. A maior parte dos tumores da próstata são pouco agressivos e curáveis se detectados em fase precoce. Sim. Se detectados em fase mais avançada, aí já temos muito menos a oferecer, digamos. É silenciosa ou dá sinais esta doença? Na maior parte dos casos é silencioso. Pode haver sintomas urinários que estão relacionados não só com o cancro, mas também com o aumento benigno. Portanto, é muito difícil diferenciar pelas queixas se é um aumento benigno, se é um tumor. Na maior parte dos casos, os tumores da próstata são periféricos, são na parte externa da glândula, por isso é que não dão tantas queixas como os tumores estão mais próximos da uretra. Que tipo de queixas os doentes apresentam? Urinar mais vezes, o jato mais fino, urinar mais vezes de noite, ardor urinar, pode ser por aí. E depois, quando o tumor já está mais avançado, aí sim podemos ter fadiga, quebra de estado geral, dores ósseas, e isso já não é muito bom sinal, definitivamente. Portanto, sim, há que também se pode confundir com outras doenças. Sim, não é? exatamente. É muito difícil de saber se é mesmo esta a causa, se não. Sim, há mais doenças da próstata e não apenas o cancro, podemos também enumerá-las, não é? Como falámos na peça anterior, o grande medo é o cancro, é o tumor maligno, de facto, mas há outras doenças como o aumento benigno e as prostatites, inflamações da próstata, que em alguns casos são graves. Podem, além da questão de fazer subir o PSA, é uma infecção séria e que às vezes progride para infecções disseminadas no organismo e com evoluções às vezes menos boas. O que é que sucede à próstata em concreto ao longo da idade? Ela aumenta de tamanho? Aumenta de tamanho. A testosterona, que é a hormona masculina que dá a força, a energia vital masculina, promove o aumento da multiplicação das células da próstata. Portanto, a próstata inevitavelmente vai aumentando de dimensão, é como os cabelos brancos, como o reumatismo vai aparecendo. Sim. E por isso vai dar queixas por comprimir a uretra. A determinada altura pode acontecer nesta multiplicação das células, algumas células terem uma modificação das suas características e tornarem-se malignas. Esse é o problema. E é evitável esse aumento? É quase inevitável, sim. Há medicamentos que controlam esta ação da testosterona, mas depois têm muitos efeitos secundários. Não é a primeira escolha, não é a primeira solução. Sim, não será, não é? Prevenção, já aqui adiantámos alguns hábitos que podem levar a que não se tenham problemas, pelo menos numa idade mais precoce, mas eles vão surgir na mesma?
Na maior parte dos casos, a evolução não é compatível. Então, vamos ter atenção aos sintomas que vão aparecendo e às análises, aos exames que vamos fazendo, porque se houver uma alteração é passível de melhorar a qualidade de vida, não deixar evoluir. O diagnóstico, como é que pode ser feito? Único e exclusivamente com uma análise ao sangue, toque retal? Não só, sim. O PSA é uma análise que se faz muito facilmente, que é muito fácil de incluir nas análises de rotina, como se falava há pouco, do açúcar, do colesterol. O toque retal é importante, mas temos agora muitos outros exames, portanto não quer dizer que, por exemplo, o PSA elevado significa um tumor e que significa que tenha sequer de fazer uma biópsia desde logo. Temos ecografias, ressonâncias, há uma tipo de ressonância especial que se faz agora cada vez mais para detectar se há focos suspeitos. Portanto, não quer dizer que o aumento do PSA signifique logo uma sentença de um diagnóstico menos bom. O toque retal continua a ser visto como algo que até põe em causa a masculinidade do homem, mas mais não é do que apenas uma forma de detecção ao toque, não é? Sim, a próstata está encostada à parede do reto e é facilmente acessível, é muito fácil perceber as características da próstata, mas há de facto imensas anedotas, sketches humorísticos sobre o problema. De facto, é um exame que não ajudaram, não é? Não ajudaram, mas de facto é como se faz endoscopias do estômago ou do intestino e ninguém questiona esses exames. E é um exame muito simples de fazer, muito fácil e faz sem grande dificuldade. E sem dor. E sem dor, sim, quando bem feito, sem dor. Claro, sim, claro, sim, sem dor. Sim. Eu já fiz, e sem dor. Se for diagnosticado o cancro da próstata, o pânico não é a solução. Compreensível o pânico, mas não é a solução. Sim. O que é que se deve fazer? Um dos grandes problemas relacionados com a próstata, quer com o cancro, quer com outras doenças, é os doentes sentirem-se perdidos. O que é que eu hei de fazer? Foi-me diagnosticado um aumento da próstata. Atualmente com a internet é Dr. Google de imediato, sim. não é? Isso vai-se encontrar depois muita informação, que às vezes também não ajuda. Então, é muito frequente termos doentes, nós temos um centro que é o Instituto da Próstata, que temos muitos doentes que nos vêm ter connosco justamente porque, olha, o meu médico de família diz uma coisa, fui ao urologista diz outra coisa, um segundo urologista diz outra, fui ao radioterapeuta, tem outra opinião. O que é que eu devo fazer? Os doentes sentem-se muito perdidos. Mas, de facto, é preciso ver o tipo de tumor, as suas características, a sua localização e, como disse, na maior parte dos casos, em fases iniciais é tratável, curável e ultrapassável, eliminável. Portanto, quanto mais precocemente se detectar este cancro, maior é a probabilidade. Estamos a falar de uma percentagem muito vantajosa? Sim, muitíssimo. Os tumores da próstata, a ter um tumor da próstata é dos melhores índices que se pode ter, comparado com tumores de outros órgãos, do pulmão, do pâncreas, por exemplo. Eu digo sempre isto aos meus doentes porque é verdade. Depois, há tumores que são mais agressivos, mas que, se detectados em fase precoce, nós temos taxas de sobrevida, ou seja, os doentes estarem vivos, de 98% aos 10 anos. Se os tumores estiverem mais avançados, essa porcentagem vai ser muito mais baixa. Dr. José Dias, muito obrigado por aqui ter vindo. Em representação do Instituto da Próstata, é o diretor deste Instituto. Muito obrigado pela presença aqui na Praça da Alegria. Pode ficar por aqui.